A paz, povo de Deus, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Você venha aproveitar o máximo desse estudo. Pegue sua caneta, seu lápis, pegue a sua Bíblia, pegue um caderno também para você estar fazendo suas anotações e vamos estudar a palavra do Senhor. O texto que nós vamos ler está lá em Mateus capítulo 5, verso 48. Acompanhe comigo. Diz assim: Sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sabemos que a palavra do Senhor é viva, eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra na divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nós sabemos que Mateus foi um dos discípulos de Jesus Cristo, andou com Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo fazia, ele estava acompanhando ali, sempre vendo, e ele vai escrever os passos de Jesus Cristo. E nós vamos acompanhar que no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, ele vai relatar o Sermão da Montanha. O sermão foi algo que Deus passou para os seus discípulos ali. Tem uma grande multidão junto com ele, ele sobe um monte e os seus discípulos se reúnem em volta de Jesus Cristo e ele começa a falar sobre as bem-aventuranças. Então ele vem trazendo um sermão. O Sermão do Monte era para mostrar para os discípulos como que deveria ser aqueles que queriam entrar no reino de Deus, como que deveriam se portar aqueles que estavam fazendo parte ou que iriam fazer parte do reino de Cristo Jesus. No capítulo 5, Jesus veio falando sobre as beatitudes, dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles são o reino dos céus. Também Jesus veio falando que os discípulos são o sal da terra e luz do mundo. E ele também veio falando sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Jesus está dizendo: eu não vim para destruir a lei nem os profetas, eu vim para cumprir. Pela lei, quem matar será réu do juízo. Eu já digo que quem aborrecer o seu irmão sem motivo nenhum, também será réu do juízo. Os antigos já diziam para não adulterar. Eu já digo que aquele que atentar para uma mulher em seu coração e desejar, ele já comete adultério com ela. Aí no versículo 48, Jesus está dizendo: Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aí é que entra a pergunta: como que a gente pode ser perfeito como é perfeito o nosso Deus? O que Jesus estava querendo dizer para que a gente fosse perfeito como é perfeito o nosso Pai que está nos céus? E a gente vai entender isso estudando a palavra do Senhor. E para a gente entender isso, a gente precisa trilhar alguns caminhos para que a gente possa começar a entender o que Jesus quis dizer. Primeiro ponto, precisamos conhecer os atributos de Deus. E não só conhecer, mas também entender que existem os atributos incomunicáveis e os atributos comunicáveis de Deus. Os atributos incomunicáveis são aqueles atributos que são exclusivos de Deus, só Ele tem. E tem os atributos comunicáveis, que é o que Ele compartilha com o homem. Pode ser na sua totalidade ou uma parte. Os atributos incomunicáveis são: Ele é único, Ele é eterno, Ele é onipotente, onipresente, onisciente, Ele é imutável. Deus é perfeito em sua plenitude, ou seja, na sua totalidade Ele é perfeito nesses atributos dele. E alguns atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que Ele partilha com o homem, é amor, santidade, misericórdia, bondade. Esses são alguns atributos comunicáveis de Deus para com o homem. Como eu disse, pode ser na sua totalidade, como também pode ser em parte. Ser perfeito é algo sem defeito e sem falha. O que Jesus quis dizer quando disse que a gente deveria ser perfeito como é perfeito o nosso Deus que está nos céus? A gente entende que algo é perfeito quando ela realiza o propósito pelo qual foi feita. Vou repetir. A gente entende que uma coisa é perfeita quando ela atinge ou realiza o propósito pelo qual ela foi feita. Você não está entendendo, né? Mas eu vou explicar aqui. Uma vassoura.
Uma vassoura, ela atinge a perfeição quando ela realiza o propósito pelo qual ela foi feita. E a vassoura foi feita para quê? Para varrer, para tirar sujeira. Então, quando nós tiramos a sujeira de casa com a vassoura, ela atinge a perfeição dela porque ela está realizando o propósito pelo qual ela foi feita. Eu não consigo capinar com a vassoura. Por que eu não consigo capinar com a vassoura? Porque a vassoura não foi feita com propósito para capinar. Então ela não vai ser perfeita se eu usar ela para capinar. Ela só vai ser perfeita se eu usar ela para varrer. Uma colher de pedreiro, eu consigo tirar a roda de um carro, já desafrouxar ali os parafusos da roda de um carro com uma colher de pedreiro? Nunca que eu vou conseguir isso. Por quê? Porque a colher de pedreiro ela foi feita não para apertar ou desapertar parafuso de carro. Então ela não vai atingir a perfeição dela. Agora, se eu usar ela para chapar massa na parede, para rebocar uma parede, ela vai atingir a perfeição dela, porque ela vai realizar o propósito pelo qual ela foi feita, pelo qual ela foi criada. Então, também assim é o homem. O homem ele vai atingir uma perfeição quando ele realiza um propósito pelo qual foi criado. Vou repetir, o homem ele vai atingir uma perfeição diante de Deus quando ele realiza um propósito pelo qual ele foi criado. Eu não estou falando aqui de perfeição na totalidade de Deus, mas eu estou falando de uma perfeição destinado a um propósito. Então, quando o homem ele realiza o propósito pelo qual ele foi criado, ele acaba atingindo a perfeição. E para que o homem foi criado? É aí que a gente vai ver na palavra do Senhor. Abra comigo aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Tanto faz, a gente pode ler esses dois versículos que falam a mesma coisa. Vamos lá ver? Vamos lá, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27. Vamos ler os dois versículos, a parte A dos dois versículos. Gênesis capítulo 1, versículo 26, parte A diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O versículo 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, Deus o criou, macho e fêmea. Então, o propósito de Deus para o homem é que o homem seja a sua imagem e a sua semelhança. Então, este é o propósito do homem para com Deus, que o homem seja a imagem e semelhança de Deus. Aí você deve estar se perguntando aí, mas o que isso tem a ver com a perfeição de Deus? Então, guarda isso. Nós fomos criados para ser imagem e semelhança de Deus. Então, a gente vai entender sobre essa perfeição que Jesus está falando dentro do contexto que nós lemos lá de Mateus capítulo 5. A gente vai começar a entender sobre o que Jesus quis dizer com perfeição. Uma regra básica de interpretação bíblica é que a própria Bíblia ela interpreta ela mesma. E outra regra básica de interpretação da Bíblia é sempre você pegar um texto ou pegar um versículo e ler alguns versículos antes e alguns versículos depois. Se você não entender, você pega alguns capítulos antes e alguns capítulos depois. Se você não entender, você vai começar a procurar também em outros livros ou no próprio livro inteiro ali. Se você ler o livro todo, você consegue entender. Já nesse contexto de perfeição a qual Jesus está falando, a gente consegue interpretar o que Jesus quer dizer com perfeição alguns versículos acima. Então a gente vai passar a ler agora Mateus capítulo 5 a partir do verso 43. Então a gente lendo o verso 43 até o 48, a gente vai entender o que Jesus quis dizer com perfeição. Vamos lá? Vamos ler? A partir do verso 43, Mateus capítulo 5, verso 43. Lê junto comigo. O verso 43 diz assim: Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. 45. Para que sejais filho do Pai que está nos céus, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. 46. Pois se amardes os que vos amam,
Que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? 47. E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Aí o verso 48 ele vai dizer: sede-vos perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Você entendeu agora qual é o propósito de Deus? O que Jesus quis dizer com seja perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus? Então, o que Jesus está querendo dizer não é que a gente seja perfeito na plenitude de Deus, ou seja, na totalidade de Deus, mas que a gente seja perfeito em um propósito. E que propósito é esse? Em amor. Então, Jesus está dizendo: sede-vos perfeito em amor, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, para mim ser perfeito, é só eu amar quem me ama? Claro que não. Você amando quem te ama, você não está atingindo a perfeição e nem o propósito pelo qual você foi criado. Lembra que eu falei sobre ser a imagem e semelhança de Deus? Que esse que é o propósito para que o homem foi criado? Ser imagem e semelhança de Deus. Deus, ele não ama só quem o ama. Deus, ele também ama quem o aborrece. Deus não ama só crente. Deus também ama o ímpio. Deus não ama só aquele que lê a palavra ou que ora. Deus também ama aquele que bebe, que fuma e que se prostitui. Deus não ama somente aquele que busca Ele constantemente, não. Deus também busca aquele que não busca. Deus também ama aquele que não busca. Então, a gente sendo imagem e semelhança de Deus, o que isso quer dizer? Que a gente tem que ser como Ele dentro de um propósito. Qual o propósito? Amar. Amar quem? Quem me ama e quem não me ama. Eu amar quem me ama é muito fácil, é fácil demais. Eu amar quem me estende a mão? Facílimo, muito fácil. Eu amar quem diz sim para mim? Ótimíssimo, muito fácil. Eu quero ver amar quem não me ama. Quero ver amar quem não me estende a mão. Quero ver também amar aquele que diz não para mim. É nisso que Jesus está dizendo sobre a perfeição. Porque se eu amar somente quem me ama, eu não estou sendo perfeito em amor. Eu estarei sendo perfeito em amor quando eu amar também aquele que me aborrece, aquele que me maltrata, aquele que me faz mal. Então, o propósito de ser imagem de Deus e ser perfeito como Ele é dentro de um propósito é esse. Porque a gente vê aqui no verso 45, olha o que Jesus diz sobre Deus. Para que sejais filho do Pai que está nos céus. Olha só, para que sejais filho do Pai que está nos céus. Porque faz com que o sol se levante sobre os maus e os bons. Tá vendo? Deus, ele faz cair chuva sobre o bom e sobre o mal. Sobre as pessoas ruins também. Faz com que o sol se levante sobre os bons e os maus e a chuva desça sobre o justo e injusto. Ou seja, o mesmo sol que brilha para o justo, brilha para o injusto. A mesma chuva que cai para o injusto, cai também para o justo. Ou seja, Deus está dizendo que Ele ama tanto o justo como o injusto na mesma medida. Não tem esse negócio de que Deus ama mais o justo do que o injusto. Na forma de amor de Deus, na humanidade, Ele ama todos em um só amor. Então, Jesus está dizendo: seja perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Não ame só quem te ama, ame também aquele que te aborrece. Se você fizer isso, ou se a gente fizer isso, Jesus está dizendo para os discípulos dele: se vocês fizerem isso, vocês atingem a perfeição igual a Deus. Em que sentido? Em amor. Amar quem nos aborrece é difícil? Sim, é difícil. Amar quem nos aborrece é impossível? Não, não é impossível. Vamos ver lá em Romanos capítulo 5, versículo 5, o que diz a palavra do Senhor? Acompanhe comigo. Diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha só, novamente. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus, olha, o amor de Deus, olha só, o amor de Deus está derramado
em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então não é impossível, porque o amor de Deus, aquele que ama todos igualmente, o amor dele está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É difícil? Difícil. É impossível? Não, porque o amor de Deus já está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a palavra é essa, anota aí. Seja perfeito em amor, cumprindo o propósito pelo qual você foi criado. Vou repetir. Seja perfeito em amor, cumprindo o propósito pelo qual você foi criado. Deus é perfeito em amor? Lógico, Deus é perfeito em amor. Vamos ver isso na palavra do Senhor? Acompanhe comigo. João 3,16. Essa é muito fácil, mas abra sua Bíblia aí e já anota no seu caderno. Deus foi perfeito. Deus é perfeito em amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo, ou seja, a humanidade, não o sistema, mas a humanidade, onde existia justos e existia injustos, aonde existem justos e aonde existem injustos. Então, quando Deus deu o seu Filho, Ele deu para todos. Então, o amor é igualitário, tanto para aqueles que eram injustos, tanto para aqueles que eram justos. Então, Deus está sendo perfeito em amor. Jesus Cristo é perfeito em amor? Jesus Cristo é perfeito em amor. Vamos ver na palavra do Senhor? Acompanhe comigo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Vamos ver se Jesus é perfeito em amor. Romanos capítulo 5, versículo 8. Abra junto comigo. Diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha, vou repetir. Mas Deus prova o seu amor, ou seja, Ele prova o seu amor, Ele sendo perfeito em amor, Ele prova para conosco, em que Cristo morreu por nós. Olha só, Jesus Cristo morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Está vendo? Ou seja, se Jesus Cristo não amasse a todos igualmente, Ele não morreria por pecadores. Então Ele está morrendo por pecadores, porque Ele está dizendo, ó, eu também amo os pecadores. Eu também amo aqueles que me fazem mal. Eu também amo aqueles que transgridem a lei do meu Pai. Tanto eu amo o justo, quanto eu amo o injusto. Então Jesus Cristo está mostrando que é perfeito em amor, morrendo por pecadores. Mas eu ainda quero trazer mais uma palavra de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo é perfeito em amor. Abra a palavra do Senhor juntamente comigo, lá em Lucas 23, 34. Abra junto comigo a palavra do Senhor para a gente ver Jesus Cristo sendo perfeito em amor. Lucas, capítulo 23, versículo 34. E diz assim a palavra do Senhor: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Vou repetir. Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Está vendo? Jesus Cristo está mostrando que é perfeito em amor. Aqueles que repartiram as suas vestes, aqueles que cuspiram na sua face, aqueles que colocaram uma coroa de espinho na cabeça, aqueles que lhe deram vinagre para beber, Ele está dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus Cristo está tendo amor com essas pessoas que os maltrataram. Então isso é ser perfeito em amor. É você amar aqueles que te maltratam, aqueles que estão te devendo. Então isso é ser perfeito em amor. Devemos amar para ser perfeitos em amor. Vamos lá, junto comigo, abre a sua Bíblia aí junto comigo, vamos ler. Devemos amar para sermos perfeitos em amor.
está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 11 e 12. Também abra, já deixa marcada aí a sua Bíblia, lá em 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Então vamos ler o primeiro versículo que a gente falou, está lá em 1 João, capítulo 4, de 11 a 12. Acompanhe comigo. Diz assim a palavra do Senhor, 1 João 4, versículo 11 e 12. Versículo 11 diz assim: Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Repito o versículo 11. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. Está vendo a perfeição do amor de Deus em nossas vidas? Versículo 12 novamente. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é perfeito o seu amor. A perfeição do amor não está em conhecer a Deus. A perfeição do amor não está unicamente em conhecer a Deus, mas em cumprir o propósito pelo qual você foi criado. Ou seja, se eu conheço a Deus e não cumpro o propósito pelo qual foi criado, eu não estou sendo perfeito em amor. Então, ser perfeito em amor não é só conhecer a Deus, mas sim cumprir o seu propósito pelo qual você foi criado. Vamos ver isso dentro da palavra do Senhor? Está lá em Mateus 19, versículo 16 ao 21. Então nós vamos acompanhar aqui. Não é só conhecer a Deus que a gente se torna perfeito em amor, mas sim em cumprir o propósito pelo qual a gente foi criado. Mateus, capítulo 19, do versículo 16 até o 21. Acompanhe comigo, juntamente comigo, na palavra do Senhor. Capítulo 19 de Mateus, a partir do verso 16, a gente vê o encontro de Jesus Cristo com um jovem rico. E o jovem rico quer saber o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. E Jesus diz para ele, para herdar a vida eterna é só você guardar os mandamentos. E ele vai perguntar a Jesus Cristo quais são. E Jesus Cristo vai dizer para ele, acompanhe junto comigo aqui, no versículo 18, diz assim, disse ele quais, o jovem perguntou para Jesus, quais são os mandamentos? Jesus está falando, para você herdar a vida eterna, guarda os mandamentos. Aí o jovem vai perguntar para ele, quais são os mandamentos? Aí Jesus, no versículo 18, vai dizer, não matarás, não adulterarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra o teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha só, Jesus vem dizendo todas as leis e dizendo que ele pergunta a Jesus Cristo quais são essas leis e Jesus vem dizendo para ele. E no final dela ele diz, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí no versículo 20, o jovem diz, e disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Está vendo só? Jesus fala para ele que ele tem que guarda os mandamentos. E ele pergunta quais. Jesus cita os mandamentos para ele. E no final do mandamento Jesus vai dizer para ele, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí ele vai dizer, eu tenho lembrado disso desde a minha infância, eu tenho guardado isso comigo. E o que me falta ainda? Olha só, ele querendo bater com Jesus Cristo, dizendo que ele conhecia a lei e ele observava desde a sua infância. Vamos ver como é que ele diz aqui no versículo 19? No versículo 20, aliás, ele disse, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, o que me falta ainda? Ele diz que ele tem guardado isso desde a mocidade, todas essas coisas, e ainda vai querer bater de frente com Jesus Cristo perguntando, e aí, o que me falta ainda? Então eu já posso herdar a vida eterna, né? Se eu já tenho acompanhado as leis. Aí olha só o que Jesus diz para ele no versículo 21. Acompanha comigo o versículo 21. Olha o que Jesus diz para ele. Versículo 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, repito, disse-lhe Jesus para ele, se queres ser perfeito,
vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Olha, ele está dizendo que ele guarda desde a sua mocidade os mandamentos. Aí Jesus diz para ele: você quer ser perfeito? Olha aí a perfeição aí. Só que Jesus está dizendo novamente da perfeição em amor. Então Jesus disse para ele: quer ser perfeito? Vai lá, vende tudo que você tem e dá aos pobres e depois me segue. Aí que ele vai parar para pensar: rapaz, eu tenho muito dinheiro, como é que eu vou repartir para os pobres o meu dinheiro e depois vou seguir a Cristo? Ou seja, ele conhecia as leis, mas não praticava as leis. Ele conhecia sobre amar ao próximo, mas ele não amava o próximo de maneira nenhuma. Então, o que eu estou dizendo? Para ser perfeito em amor, não basta somente conhecer as leis, não basta somente conhecer a Deus, não basta somente conhecer a Cristo. A perfeição em amor está quando a gente realiza o propósito pelo qual nós fomos criados. E qual foi o propósito? Ser imagem e semelhança de Deus. E a imagem e semelhança de Deus, Deus faz o quê? Ele ama tanto o que o ama e ama tanto aquele que não ama. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós devemos fazer a mesma coisa. Aí sim, nós vamos nos tornar perfeitos em amor. E para complementar essa palavra sobre somente conhecer e não praticar, para complementar essa palavra do jovem rico com Jesus Cristo, abra sua Bíblia aí, está lá em 1 João 3,18. 1 João 3,18. Para a gente poder complementar sobre essa parte do jovem rico, que ele só conhecia as leis, mas não praticava. Então vamos lá, 1 João 3,18. Abra junto comigo, me acompanha aqui. Diz assim a palavra do Senhor, 1 João 3,18. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obra e em verdade. Vou repetir. Meus filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas por obras e em verdade. Tá vendo? Não ameis por palavras, nem de línguas, mas por obras e em verdade. Ou seja, aquele jovem rico, ele amava por língua ou por palavras, só por dizer que amava. Então, por obras e em verdade, ele não amava. Então, para sermos perfeitos em amor diante de Deus, assim como é Deus, nós temos que amar não somente os que nos amam, mas também os que nos odeiam. E não só por palavras, não só por língua, mas em obras e em verdade. Porque eu posso naturalmente dizer que amo o meu inimigo, aquele que me tem como inimigo, e em obras não amar. Eu posso dizer que eu amo a todos e no meu coração, em obras, não amar. Então, a perfeição do amor de Deus, ou seja, atingirmos a perfeição neste propósito que é o amor e sermos perfeitos como é Deus em amor, não está somente em palavras, não adianta eu só falar que eu amo, não. Isso aí não me leva à perfeição em amor. O que vai me levar à perfeição em amor é quando eu fazer por obras. E olha um detalhe que João vai dizer na carta, não por palavras, nem por línguas, mas em obras e em verdade, porque eu também posso fazer obras de mentiras também. E eu dizer que eu amo por obras em mentiras, também não vai me levar à perfeição do amor. Só vai me levar à perfeição do amor quando eu amo por obras e que essas obras sejam verdadeiras. Porque hoje em dia o que mais nós vemos nas redes sociais são pessoas fazendo caridade e colocando nas redes sociais que estão fazendo caridade. Ou seja, a maioria das pessoas fazem as obras de amor querendo marketing, ou seja, querendo tapinha nas costas, querendo se amostrar, querendo dizer que estão fazendo, querendo dizer que eles amam. E na verdade, esse amor não é levado à perfeição diante dos olhos de Deus, porque estão fazendo por vanglória, estão fazendo para querer aparecer. São obras de amor de mentiras. Então João está dizendo, não amemos por palavras nem por línguas, mas vamos amar por obras e em verdade. Para mim atingir a perfeição de amor em Deus, assim como Deus, ser
perfeito em amor como é Deus que está no céu, como meu Pai que está no céu, preciso fazer obra, mas que sejam obras de amor, verdadeiras, que realmente sejam de amor. Porque não adianta, você pode mentir para mim, você pode me enganar, você pode enganar seu pastor, você pode enganar seu vizinho, mas aquele que é perfeito em amor nunca será enganado pelas obras de mentira. Ele sabe da verdade. Um dos seus atributos que são incomunicáveis, ou seja, que ele não partilha com o ser humano, é justamente a onisciência. E ele sabe quem realmente está amando por obras de mentira e quem está amando por obras de verdade. Então, para a gente atingir a perfeição de amor, vamos amar por obras e em verdade. Então, para finalizar esse estudo, seremos perfeitos como o nosso Pai que está nos céus quando nós cumprirmos o propósito pelo qual Deus nos criou. Somos imagem e semelhança de Deus. Então nós devemos não só amar os que nos amam, mas também amar aquele que nos aborrece. Faça isso. Aí sim você será perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Deus em Cristo vos abençoe. Então, fique com essa palavra do Senhor, estude ela e veja que realmente Deus é perfeito em tudo. E te vejo no próximo estudo.